E aí, turma, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor de Física. Nossa videoaula agora é sobre os gases perfeitos e a equação de Clapeyron. Então, uma breve introdução. Nos diz que na fase gasosa, né, o gás, forças de atração entre as partículas são muito fracas, são praticamente nulas, né, se comparados com o estado sólido, que elas estão muito bem, muito agregadas entre elas. Vamos dizer, o estado líquido é um estado intermediário, né? E o estado gasoso, então não há praticamente a força de ligação entre as partículas, entre as moléculas, é praticamente muito pequeno. Então elas se movimentam desordenadamente em qualquer direção no espaço, tendo seus movimentos perturbados apenas pelos choques das partículas entre si, né, nas paredes do recipiente que as contém. Tá bom? Então, no estudo dos gases, é importante que recordemos aqui as grandezas primárias de um gás. O que a gente vai estar trabalhando aqui é a equação de um estado de um gás é dada em função de sua massa, pressão, volume e temperatura. E o estado de um gás, relacionado à sua massa, é sua pressão, volume e temperatura. Esse negócio da massa, pessoal, está relacionado ao número de mols, constante de Avogadro e por aí vai. Então, isso vai ficar mais claro na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde o N indica o número de mols que vai relacionar, vai embutir nessa situação a massa quando for necessário. Quando a gente trabalhar só com o estado de um gás, a gente tira a massa, por quê? Porque o número de mols se conserva. Então, o número de mols do começo é igual ao número de mols do fim, no estado de um gás. Então, eu posso tirar ele, trabalhar só com pressão, volume e temperatura, já que o número de mols não vai mudar. Em situações onde altera, perde-se um pouco de um gás, acrescenta-se um pouco de um gás, o número de mols se faz relevante. Eu utilizo a equação mais completa, que é a equação de estado de um gás. Certo? Então, a lei dos gases, a lei geral, a lei dos gases perfeitos, é que estabelece a relação entre pressão e volume e temperatura iniciais com pressão, volume e temperatura finais. Pois bem, é importante observar aqui que a temperatura, adianta aqui, é sempre em Kelvin. Sempre Kelvin. A pressão pode vir, a gente pode trabalhar em Pascal ou ATM. Se eu trabalhar com a pressão em Pascal, eu trabalho com o volume em metro cúbico. Se eu trabalhar com a pressão em ATM, eu trabalho com o volume em litros. Certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Aí a gente cai na equação de Clapeyron. Que também, vejam só, ela é caracterizada a equação do gás perfeito. Porque, olha só, ela relaciona pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases perfeitos, já vou falar sobre elas, e temperatura. Então, P, pressão, V, volume, N, número de mols, que é a massa do gás dividido pela sua massa molar, T, temperatura absoluta, essa temperatura aqui sempre em Kelvin, e o R é a constante universal dos gases. Então, aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque eu vou utilizar o valor de 0,082 quando eu trabalhar com a pressão em ATM e o volume em litros. E vou utilizar o valor de 8,314 quando eu trabalhar com a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Isso precisa ficar muito claro para vocês, tá bom? E assim, de posse da lei dos gases ideais e da equação de Clapeyron, a gente tem algumas transformações dos gases
particulares. Transformação isotérmica, temperatura inicial é igual à temperatura final. Numa transformação sob temperatura constante de uma determinada gás de gás perfeito, a pressão P e o volume V ocupado pelo gás são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se a temperatura é igual no começo e no fim, pressão vezes volume é igual a pressão vezes volume. Então, volume inicial dividido pelo volume final é inversamente a relação das pressões. Então, se eu aumento o volume, diminuo a pressão. Se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. E é importante, pessoal, ficar muito claro que no diagrama PV, sempre que eu tiver uma curva, eu estou tratando de uma isotérmica, de um processo isotérmico, tá bom? Sempre que eu tiver uma curva. Outro tipo de transformação é a isobárica. Isobárica, a pressão é a mesma. Então, numa transformação de gás, determinada massa de gás perfeito sob pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Foi proposto por Gay-Lussac. Então, se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Se eu diminuo o volume, eu diminuo a temperatura. No diagrama volume por temperatura, é uma reta, né, com pressão constante. Se fosse num PV, a pressão seria constante. Perceberíamos isso facilmente. E a outra transformação é isométrica, isocórica ou isovolumétrica. São três nomes para a mesma coisa, certo? Numa transformação sob volume constante de uma determinada massa de gás perfeito, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Vejam só, P1, P2. Se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a pressão. No diagrama PT, aqui a isovolumétrica. Então, para finalizar, processo 1, vejam só, no diagrama PV, isotérmica. O 2, isobárica, vejam só, a pressão constante. E no 3, isovolumétrica, vejam só no PT. Isobárica, olha só, isobárica, o 2, o 3, isovolumétrica e o 1, isotérmica. E no diagrama VT, vejam só, isovolumétrica aqui no 3, o 2, isobárica e o 1, isotérmica. Tá bom? Aqui um resumo de todos, porque tem muito exercício que trabalha com gráfico. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.